Não, sinal. E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Mais um podcast aqui dos Viajantes na Larica. Novamente eu aqui mediando, mas dessa vez eu não vou só mediar não, porque o assunto é muito bom, então eu não vou deixar só para os nossos convidados. E hoje nós temos um convidado especial aqui, um camarada meu, que a gente deu aula lá na rede municipal em Brusque, Paulo Sérgio, mais conhecido como Chiru. Hoje ele está na direção de uma escola lá no... Vou deixar para ele se apresentar, né? E eu gostaria também que ele... Eu vou começar com ele, depois a gente começa com os outros. Estamos com o Lúcio também e a Ana, né? E vou primeiro começar com ele, deixar ele se apresentar e contar um pouquinho desse apelido aí e falar um pouquinho do nosso tema de hoje, né? Que hoje nós vamos falar dessa CPI que está rolando, a CPI da Covid, e como esse desgoverno está fazendo com a pandemia, né? Nós vamos aqui... Chiru, ele deu aula comigo ali, na parte de História e Geografia, então ele pode acrescentar bastante na história do que está acontecendo, né? Eu queria saber se ele voltasse a dar aula, como é que ele ia contar essa história desses anos de desgoverno, né? Então vamos lá, Chiru, agora é com você, meu camarada. Fica à vontade. Um grande abraço, Patrick. Um abraço aos colegas aí também da live aí, falando para todos que acompanharam o canal aí. E contar um pouquinho, né? Agradecer o convite para estar participando com vocês aí para falar um pouquinho sobre a pandemia, principalmente sobre a omissão, né, do governo federal, principalmente em relação a isso. E dizer que, com a minha área de formação, nós que somos professores e principalmente das ciências humanas, aonde a gente tem que fazer o povo pensar, é triste, porque eu vejo que o professor hoje ele tem dificuldade na sala de aula devido a um discurso que se criou e uma lavagem cerebral que se fez quando se fala que os ideológicos da esquerda doutrinaram os nossos filhos. Muito pelo contrário, quem está doutrinando são eles hoje, com discursos de frases de efeito para ganhar esse público aí de uma maneira mais fácil, sem precisar pensar mais criticamente, e infelizmente muita gente indo na onda. Aqui no sul do Brasil é triste você constatar isso, mas é uma realidade. Muita gente aqui no sul do Brasil, nós somos resistência, tá? Nós somos resistência aqui e uma minoria, porque infelizmente aqui no estado de Santa Catarina, na minha cidade, na cidade de Brusque, e o sul do Brasil como um todo, os 3 estados aqui, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, é muito triste você ver a onda que esse povo está indo, né, atrás aí desse desgoverno. Mas quem sabe dias melhores virão. A gente está vendo nos últimos dias aí uma reviravolta e uma mudança de pensamento, algumas pessoas caindo na realidade, né, e abrindo os olhos. Então, assim, eu como professor de história que sou formado não posso me omitir, eu sou obrigado a ter uma posição e falo isso e vou contra tudo e contra todos, muitas vezes até perseguido, né, por essa situação, porque aqui é assim, acho que em todo o Brasil isso ocorre, quando você mostra uma posição, você é perseguido por algumas pessoas que não têm talvez uma noção mais clara do que é uma ideologia de esquerda, uma ideologia de direita, e estão indo no oba-oba aí dos dias atuais. Com relação ao meu apelido, Chiru, na região de Brusque é mais no litoral de Santa Catarina. É uma cidade de colônia alemã, né, tem muitos imigrantes alemães e italianos também, não é só alemão, italianos também. E aí eu que sou um pobre caboclo de cima da Serra Catarinense, né, que sou mais mestiço, vamos dizer assim, uma mistura de índio com negro, né, que a Serra Catarinense tem muito disso, e aqui no litoral algumas poucas cidades também tem, por exemplo, Itajaí, que é aqui do ladinho de Brusque, é mais açoriano, mais povo negro. Florianópolis, Tijucas, também é açoriano, povo negro, né? E essa região aqui que é colonizada por açorianos, eles falam muito rápido, que é o manezês, né? Eles falam rápido, e o manezês. Então, quando eu chego
morar em Brusque, vindo de cima da serra, que tem um sotaque mais puxado para o gaúcho, que o serrano catarinense ele já é quase divisa com o Rio Grande do Sul. Ele fala um pouco mais gauchês. E aí a gente fala um pouco mais devagar, com alguns regionalismos um pouco diferentes. Quando eu chego em Brusque, eu sou apelidado de Chiru por esse motivo, pelo meu sotaque diferente, né, da região litorânea de Santa Catarina. O litorâneo aqui, o pessoal do litoral de Santa Catarina, ele fala mais açoriano, que é o manezinho, né? Tu vais, tu visse, né? E o Catarina de cima da serra, ele é um pouco diferenciado. Ele é uma mistura de paranaense com gaúcho ali na Serra Catarinense e tem um sotaque bem peculiar. E aí, por esse sotaque, ficou, tu és um Chiru, né? Chiru, no gaúcho, é um índio velho lá do meio do mato, é um caboclo do meio do mato. Chiru, na verdade, é índio velho, né, como diz o gaúcho. Então, pegou o Chiru e ficou meu apelido como Chiru. Mas é uma satisfação estar aqui para falar com vocês a respeito dessa pandemia. Felizmente, já estou vacinado com a primeira dose, né? Um Chiru meio gordinho, e aí tem uma... Todos nós aqui estamos vacinados, né? Com a primeira dose. Aquela hipertensão, devido à hipertensão, já estou vacinado com a primeira dose. Valeu, Chiru. A gente continua aqui. Vou passar um pouquinho pro... Quem que é agora? Gonçalo ou Ana, que quer se pronunciar? Vai lá, Ana. E aí, o que você tem a me dizer desses últimos acontecimentos que a gente tem acompanhado da CPI? Essa semana foi quente. Essa semana foi quente, né, Lúcio? Foi quente. Principalmente ontem, né? É até difícil, porque cada hora, você sai da TV, já está acontecendo outra coisa. Vamos ver se agora as coisas andam, né, gente? Agora quero ver como é que eles vão fazer para não chamar o cara de corrupto mais, né? Vamos mudar de nome. Não tem mais como proteger, não tem. O novo. Eu vi a Manuela Dávila falar assim, vamos ter que redefinir o termo sextou depois dessa sexta-feira. Porque sextou brabo, para todo lado. Mas fala, Patrick. Eu tenho acompanhado direto, né, os depoimentos agora desse último aí. Eu não vi todos, só vi uns pedaços. Eu tenho visto direto, enquanto eu trabalho, eu vou ouvindo. Né, o último que eu estava ouvindo era aquele Osmar Terra. Agora, uma constatação, cara, que é incrível, porque os caras foram negacionistas o tempo todo a respeito da vacina. O tempo todo falaram de imunidade de rebanho. Esse Osmar Terra, então, foi o que mais falou a respeito da imunidade de rebanho, entendeu? Tratou a gente como um gado, isso até o professor lá que foi com a Natália comentou isso, imunidade de rebanho é para gado. Né? Porque aí a gente foi tratado como um gado é os que apoiam ele, não a gente. E quiseram... Ele cansou de falar isso, sabe? É uma descaração. Eu fico impressionado como que eles chegam lá na CPI. O Pazuello, o secretário dele, esse Osmar Terra, aquela Nise Yamaguchi também, outra que falou isso o tempo todo. Aí chega lá na CPI e eles dão. Eu sou a favor da vacina. Pelo amor de Deus, cara. Você vê que eles falam do tratamento precoce. Vocês repararam isso? Não, esse Osmar Prado, mesmo Osmar Terra, porra, o ator. É só lembrar eles continuam falando. É terra plana. Osmar Terra plana, é só lembrar disso, você nunca mais é. Mas eles são muito cara de pau mesmo, né? Porque é bem isso que o Patrick falou. O Paulo Guedes, numa entrevista ontem, ele confirmou isso, que a ideia deles era fazer imunidade de rebanho. Eles tinham essa ideia. O que eu estava percebendo também, assim, é que o Bolsonaro, ele se baseia muito pela rede social. Ele joga uma coisa para ver o que a rede social responde para ele. A reação. Então, assim, conforme a rede social responde para ele, dali meia hora ele vai lá e diz tudo aquilo que ele falou. Mas sabe uma coisa que eu pensei? Ele fala uma coisa e depois vai lá e muda. Eu e minhas teorias aqui, mas é assim, eu acho que esse povo mais velho, eu não incluo nós, apesar de sermos velhos, mas esse povo mais velho e os mais toscos, eles não têm muita noção de que caiu na internet é para sempre. Você
não tem como desmentir uma coisa que você gravou. Cara, aí o cara fala lá, não, eu sempre fui a favor da vacina. Aí o deputado vai lá, o senador, bota lá o vídeo dele dizendo que é contra a vacina. Eles não têm muito essa noção de que, olha, você disse, cara, tá gravado, jogaram na internet, jogou na internet, eternizou. E depois assim, né, Lúcio, Patrick, aí a Ana, é uma coisa muito irresponsável você ser um presidente da República, o chefe maior de uma nação, você se basear por rede social. Cara, eu sou diretor de uma escola, se chega lá 10 alunos e diz que não estão gostando da aula do jeito que tá, infelizmente vai ser daquele jeito, meu filho. A regra é aquela, é para todos. Eu não posso mudar porque 10 pessoas não estão gostando da aula daquele jeito. Então, existem regras a serem cumpridas, leis, né, estabelecidas, e que você tem que seguir. Então, é muito irresponsável um presidente da República ficar se baseando por... vamos ver como é que a rede social vai se comportar e depois eu mudo o que eu mandei fazer. Então, não dá. Você tem que se basear com os melhores especialistas, com as melhores pessoas daquele segmento, para você poder tomar atitudes, né, corretas ou menos prejudicial possível para a população. E ele, na campanha dele, gente, eu lembro bem, ele falou que só ia ter cargo técnico. Que técnicos são esses? Lembro disso. Não existe isso nesse governo, não existe. Não existe nada, ninguém. O ministro do Meio Ambiente era advogado, um ladrão, bandido. O outro da saúde agora... Gente, pelo amor de Deus, era um general que não entende de nada. Falaram que ele era o que? Como é que ele é? Logística. Era bom de logística. Logística. Aonde, gente? Pelo amor de Deus, eu sou melhor do que ele, pelo amor de Deus. O que mandou o material para o Amapá, em vez de mandar para Manaus. Pois exatamente, cara. Mas o Chiru falou uma coisa sobre leis, que me lembra uma coisa que, cara, que a mentira mais propagada por esse povo durante essa pandemia é o negócio do STF. Sim. O STF proibiu dele fazer alguma coisa. Porra, pelo amor de Deus, isso está na Constituição. Estados e municípios são independentes para tomarem essas posições. E se não fosse os estados e municípios, hoje a gente estava mais de 1 milhão de mortos. Com certeza. Eu lembro que o Átila, lá no início, uma das primeiras lives que o Átila e a Marino fez, ele falou que se não tivesse tomado se não se tomasse os cuidados necessários e tal, chegaríamos a 1 milhão de mortos. E todo mundo, não, isso é um absurdo, esse idiota querendo propagar o pânico. Já passamos de 500 mil. E vamos chegar nesse 1 milhão, hein? Pois é. Anota aí. Na madeira. Eu acredito em números, como o governo fala em supernotificação. Eu acredito em subnotificação. Eu também. Morreu muito mais do que 500 mil. Concordo. Morreu muito mais. Até porque você não pode tirar só as pessoas que morreram de Covid, entendeu? O que acontece é o seguinte, e aquelas pessoas que não conseguiram atendimento médico porque o hospital estava lotado com gente internada por Covid? Teve muito caso. Muito caso vai em cascata, isso vai em cascata. Acho que foi Ana que falou, né? Um pai de uma amiga sua, tio de uma amiga sua, não foi? Exatamente. Então, a gente sabe isso diariamente, então acontece isso. E aí eles ficam... Cara, e todo depoente, eu não sei se vocês viram, mas foi Osmar Terra, o Pazuello, o secretário lá do Pazuello, que o secretário executivo, foram lá e falaram essa mentira do STF. Isso é Constituição, cara. E você vê esses filha da puta, sabe? Eles repetindo isso, os bolsonaristas todos repetindo a mesma coisa. Patrick, mas você repara, esse governo, eles trabalham com a mentira. Eles pegam uma mentira, repetem. Vira verdade para os idiotas que acreditam. É verdade absoluta. Não tem nada que tire da cabeça. Porra, Ana, o problema é que são umas mentiras assim que inacreditáveis, literalmente. Exatamente. Mas que o povo acredita, cara. Bizarro. São umas mentiras bizarras. Que se tivesse num filme, você ia falar assim, ninguém vai acreditar nisso. Que é mais triste constatar, aqui em Brusque, uma das primeiras mortes foi de um colega nosso, meu e do Patrick. Trabalhou com a gente. Lá no ano passado, quando começou a pandemia, um cara que trabalhou com nós aqui em 2004 e 2005, né? Ele era sanfoneiro, tocava acordeon. Nós fazíamos churrasco, né? Um guri de 42 anos, mais novo do que nós.
né? Deixou uma filha com 8 anos de idade, e o triste disso tudo é que ele foi para o hospital para cuidar do pai, não sabia o que era a doença do pai, ele pegou, morreu antes do pai, o pai dele também morreu, né? E acreditem, a família dele é negacionista, e eles continuam dizendo que a culpa da morte deles não tem, o governo não teve nada a ver com a morte deles todos. Eu garanto que fizeram pressão no hospital para não colocar que morreu de Covid. Garanto, vi muitos casos. O cara morre de Covid, o familiar vai lá, quando é negacionista, e pede para colocar outra coisa, para não colocar Covid. E dá briga e tudo. Vocês já imaginaram quando a ficha desse povo cair, a constatação do quão idiotas eles foram? Como é que vai ser isso na cabeça da pessoa? Eu acho que uma parte vai cair, mas outra parte vai cair, não. Gente, vão continuar acreditando. Isso. A propagação de mentira. Hoje é muito fácil, cara. O WhatsApp, as redes sociais, né, Facebook, Twitter, isso propaga de uma forma, entendeu, que se torna verdade. E essas pessoas, elas não têm o trabalho de chegar e checar aquilo. Não vai checar, entendeu? Não checa. Aquele cara vai, fala uma besteira, e, sabe? E eles propagam aquilo. Pô, é isso, passa a ser verdade, entendeu? Você não já viu isso? Eu acho que já tem, a psicologia até fala que quanto mais você fala aquilo que é uma mentira, você fala, acaba se tornando uma verdade para você. Gente, hoje passou na TV que eu acho que foi o presidente da França, alguém da França foi pego saindo com uma mulher, né? E tá um maior inquérito, um samba-lelê lá por causa disso. Ontem passou na TV o Bolsonaro tirando a máscara de 2 crianças e nada acontece. Gente. Não é possível, não é possível. O outro lá foi encontrar com a mulher da Mocizuma lá na França. O cara tirou a máscara de 2 crianças, cara. Olha, meu Deus do céu. Cara, voltando um pouco para a CPI, o que eu vi ontem e anteontem, é um termo muito usado, pelo menos muito lá fora, não muito aqui no Brasil, pelo menos que eu tenha visto, que é o tal do follow the money, né? Siga o dinheiro. Que aí quando você segue o dinheiro é que você começa a descobrir o que estava acontecendo de verdade. E aí, pelo jeito, a CPI começou a seguir o dinheiro e aí começou a aparecer as gracinhas dos malandros bolsominion lá do Planalto. E o que vocês viram sobre isso? Não, eu não de ontem, porra, cara, mas foi o negócio da vacina, cara. Isso. Eu vi, sim, da vacina. E a coisa que mais me impressionou é o seguinte, nesse caso da vacina, né? Eles, o tempo todo, quando a Pfizer ofereceu, eles o tempo todo negaram. Muito estranho, agora, né? Por que agora, de repente, na Covaxin teve um interesse tão repentino, quis dar dinheiro adiantado, e eles falaram, e os caras, Pazuello, lá, o secretário executivo, o próprio retardado lá, falou, não, vocês acham que eu vou me pagar adiantado, que não sei o quê. Mas por que a Covaxin, que não tem nem teste na fase 3, eles estão pagando adiantado? Não, e essa semana, Patrick, essa semana eu vi numa publicação no Instagram, mas passou rápido, porque quando deu aquela atualização eu perdi. Alguém fez uma postagem falando o seguinte, que logo após essa parada da Covaxin, eu acho que 1 dia, 2 dias, uma semana depois, o 002, sei lá, 03, qual é o nome do desgraçado, comprou a mansão de 6 milhões. Foi, eu vi isso também. Você viu? Quer dizer, já viu, né? Já viu, né? Tipo, já estava contando com o dinheiro na caixa. Eu acho que essa questão da Covaxin, aqui em Santa Catarina nós tivemos um caso muito parecido, que foi a compra dos respiradores, não sei se vocês ficaram sabendo aí. Que teve chegou a dar impeachment até. Inclusive, a empresa era do Rio de Janeiro, tá? O governo do estado de Santa Catarina, a Secretaria de Saúde do estado de Santa Catarina, ela comprou 33 milhões em respiradores. Só que a empresa era fantasma, assim como no caso da Covaxin, é a mesma coisa. A empresa não existia. A merda toda sai do Rio de Janeiro, vou te dizer um negócio. E aí foram ver o endereço da empresa onde foi comprado os respiradores para a Secretaria de Santa Catarina, Rio de Janeiro. Chegaram lá no Rio de Janeiro, não existia a empresa, era uma rua lá
que tinha um botequinho lá, não existia empresa de respiradores. O caso da Covaxin é a mesma coisa. O que aconteceu aqui em Santa Catarina? Afastaram o governador num primeiro momento, por 30 dias, ele voltou para o cargo, afastaram ele uma segunda vez para votar o impeachment dele, e aí houve um acordo com os deputados, com a Assembleia Legislativa do Estado, o governador voltou de novo normalmente. Esse é o meu grande medo a nível federal. Se o Centrão quiser, eles livram a cara do presidente da República. O Centrão é que está segurando ele no poder. O Centrão e as grandes empresas, né, do país, aí, os grandes empresários que patrocinaram a campanha dele e que não queriam o PT como governo. Mas eu acho que ele vai perder esse apoio. Pode falar. Enquanto o Congresso não quiser tirar o Bolsonaro, eles não vão tirar. Não adianta abrir impeachment e coisa do gênero. E se não abrir, com tudo que já foi falado sobre ele, provado por A mais B, mais esse caso da Covaxin, ainda é uma esperança. Porque parece que alguns deputados do Centrão começaram a pular fora agora, que a coisa está muito grave. Porque pode prejudicar a reeleição deles ali na frente. Exatamente. Então eles podem pular fora e de repente a cabeça do presidente. O povo na rua agora com a vacinação, eu acho que vai ser a pressão necessária para ver se eles começam a sacar que se eles não mudarem, vai dar problema para a próxima eleição. Esse empresariado aí, hoje mesmo eu vi uma notícia de que o dono do Madeiro, que foi um que fez um monte de bobagem, falou um monte de bobagem, dizendo que vão morrer só 7 mil pessoas. Desde que 7 mil pessoas sejam outras pessoas, não ele, né? Tudo bem. Esse povo tem esse pensamento, né? Ele já fechou o balancete com prejuízo e já está mal botaria que o Madeiro vai entrar em falência. Que entre em falência. Ótimo. Não, e esses dias, agora com esse negócio da Covaxin, você vê que todos eles falaram, não, nós não compramos. Só que eles empenharam essa grana e essa grana não pode ser usada para porra nenhuma. Só para esta merda desta compra dessa vacina. E aí, cara? Para caracterizar a corrupção, você não precisa enviar o dinheiro. Exatamente. Não precisa. Basta você basta você querer, né, a corrupção, basta você empenhar o dinheiro, que já é corrupção, acabou. Exatamente. Prevaricação, né, que estava falando. Para você ver só não foi enviado o dinheiro porque descobriram antes. A gravidade disso daí é você ver um cara que era um deputado aliado deles, do partido deles, que foi o cara que denunciou ontem, ele e o irmão, né, que é funcionário do SUS lá. É o Miranda. O cara chegou de colete à prova de bala ontem na CPI para dar depoimento, cara. E com razão, né? Porque até o delegado do Flávio Bolsonaro, aquele UACF, estava lá no Senado ontem. Então o cara tem razão de ir com colete à prova de bala. E a história lá do Bebiano, que ninguém sabe até hoje. Já viu, né? Morreu do coração. Infartaram ele. Gente, a gente vai começar a falar do avião com Teori Zavascki. O avião, exatamente. O avião com aquele candidato que eu esqueci o nome agora, que caiu, que concorria com a Aécio e com a do PSB. Eduardo Campos. A gente vai começar, peraí, acho melhor o Lula não andar de avião, acho melhor ele ficar quietinho. Esse é o meu grande medo para o ano que vem, porque eu não tenho dúvida que na urna o Lula ganha a eleição. Mas o problema é o que vai acontecer até a eleição. O que esses caras vão fazer até a eleição? Fake news, e não sei o que mais, o diabo e o escambau aí, eles vão tentar de tudo. Não, isso é certo que eles vão tentar. O meu medo é que tem muito bolsominion com arma na mão, cara. E que é seu vizinho. Muito! É seu vizinho. Mas e aí, vocês acham que essa CPI vai dar em alguma coisa? Cara, eu acho que pelo menos manchar, dar uma derretida nele, vai. Isso já está acontecendo. Agora, se esse derretimento vai durar até a eleição do ano que vem, não sabemos. A máquina deles é grande, mas tem várias frentes. Por exemplo, o Supremo com o Alexandre Moraes, né? Esse nome Isso. Dele. Ele tem um inquérito lá correndo sobre fake news, sobre atos antidemocráticos. Está correndo por fora. Então, essas coisas tendem a quebrar um pouco as pernas do gabinete do ódio. Então, se isso correr paralelo e conseguir quebrar esse braço aí deles, eu acho que a gente consegue uma paz mais ou menos até a eleição.
Senão, vai ser bombardeio. E eu tenho medo de uma bala perdida. Só que não é perdida, né? Uma bala achada, né? Que ache um corpo barbudo. Sacou? Que não sou eu. Esse é meu medo. E o que você acha? Eu tenho uma esperança de essa CPI pudesse dar em alguma coisa, mas é como eu falei, vai depender lá do Congresso, do Senado e da Câmara dos Deputados tomar alguma atitude com relação a isso, porque a gente sabe que depende dos votos dos caras lá para dar em alguma coisa. Agora, com certeza o Bolsonaro cometeu muito mais do que pedalada fiscal, muito mais do que Fiat Elba, tem muito, assim, é só eles quererem. Aí a gente chega à conclusão de que o impeachment de crime não tem nada, né? O impeachment é sempre um impeachment político, é um julgamento político, né? A gente vê que o crime esse cara está colecionando crimes que já podia rolar um impeachment. A CPI está só corroborando com tudo que a gente já tinha visto, né? Porque só as coisas que ele falou durante a pandemia, né? Até a falta de empatia, né, cara? Quando chegava 10 mil mortos, ele falava, não sou coveiro. Porra, onde já se viu isso, cara? Um presidente falar dessa forma, sabe? É total falta de empatia. Um cara preconceituoso. As coisas que mais me deixam, assim, embasbacado é ver mulher e ver negro apoiando um cara desse. A questão toda é assim, ó, é que a oposição ao Bolsonaro, ela precisa aprender o linguajar do Bolsonaro para rebater ele. Porque quando a gente fala em homofobia, misoginia, racismo, né, fascismo, o povo não entende. O povão não é politizado como nós aqui que estamos num debate aqui discutindo isso. O povo não está nem, ele só sabe falar mito, né? É o que ele sabe falar. Então a oposição precisa criar um discurso na linha de raciocínio do que o cara usa. Cara, a gente está falando aqui de impeachment e de crimes para o impeachment, mas tem uma coisa que, se não passou pela cabeça do Bolsonaro, algum advogado lá perto dele já deve ter falado com ele, porque não é possível. Cara, esses crimes dele, a hora que ele sair do governo, a hora que ele deixar de ser presidente... Ele tá fudido. Pois é, ou por voto ou por impeachment, a hora que ele perder esses privilégios de foro privilegiado, cara, ele vai pra cadeia. Esse problema dele ir pro tudo. Ele foge pro exterior. Igual os outros já foram, né? Vários parceiros dele já foram pro exterior. Será que ele pede asilo em algum lugar? É isso? Ele vai dar uma de Weintraub, vai dar uma de Ricardo Salles, aí o Ricardo Salles não vai poder sair porque seguraram o passaporte dele, né? Mas o Weintraub foi um que vazou, né? Não, teve mais, teve um também. Que eu acho e o Tribunal de Haia, gente? Vocês acham que é... não, desculpa, Ana. É um que tinha uma tal de Terça Livre, que era um canal bolsonarista, também se mandou. O Alexandre de Moraes estava na Alan dos Santos. Alan dos Santos, esse Isso, Alan dos Santos. Esse cara foi embora? Foi embora. Eu não sabia. Tá nos Estados Unidos. Tá junto com o guru dele lá, o maluco lá. Tá fora. Como é que é o nome do? Tô mal de nome hoje. Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, isso. Orvalho de Cavalo. Como é que é, filho? Orvalho de Cavalo. Cara. Quem é aquela criatura, cara? Que débil mental da porra. Aquilo lá fala palavrão que, olha... E ele agora vai ter que lamber o cu do Caetano. Ele prometeu. Tem que fazer. Vai ter que lamber o cu do Caetano. Hein? O negócio estourar mesmo. Do Caetano, putz. Mas, então, cara, me diz uma coisa vocês aí. Essa pandemia, qual vocês acham que foi o principal erro desse desgoverno? Chiru, vai lá. Não ter uma coordenação nacional, né, cara? Não é possível que um país do tamanho do Brasil tinha que ter uma coordenação nacional. A gente já tinha que ter comprado essas vacinas lá no ano passado. Enfim, teria que ter gente aí em todos os estados trabalhando em cima disso. Os caras negaram o tempo todo isso, foram negligentes o tempo todo. Além de negar, ser negligente, eles lutaram contra, tá?
Eles fizeram apologia de que não era nada. E assim, eu vou dizer uma coisa, a pandemia não acabou, cara. Tá morrendo gente aqui na minha cidade todo dia. Tá? Essa vacina aí não vacinou 15% da população ainda. População. E tem gente se negando a ir tomar vacina porque os caras estão falando que a vacina está dando reação. Novamente inventando fake news, né, que a vacina não dá resultado, que tem efeitos colaterais, não sei o quê. Tem muita gente com medo de se vacinar, cara. Ô, Chiru, é pior um pouco do que você está falando. Você diz que tinha que ter uma coordenação nacional. Eu vou te dizer que a coordenação nacional já existe, só que não foi usada. O Brasil é o país que mais vacina no mundo. Isso já é tudo coordenado, cara, no país todo. Ele simplesmente não usou, não quis, e não montou um gabinete de emergência. É isso. Não quis usar. É absurdo, cara. Né? É pior do que isso. Uma coisa que, eu não sei se vocês perceberam, no dia que o Witzel foi lá na CPI, o Witzel quis falar uma coisa, mas ele ficou intimidado porque o Flávio Bolsonaro, que não estava indo em nenhuma sessão da CPI... Foi lá para intimidar. No dia que o Witzel foi, ele foi lá só para intimidar o Witzel, dizer, ó, tô aqui, de olho em você. Tá? Mas ele não ia fazer uma coisa escondida lá? E o que o Witzel falou lá que me chamou a atenção? Eu que sou aqui de fora, tô olhando lá no Rio de Janeiro, o Witzel disse assim, ó, os hospitais no Rio de Janeiro estão sob o comando do Flávio Bolsonaro. Por isso que ele não deixou o Witzel instalar hospitais de campanha no Rio de Janeiro. Porque o Flávio Bolsonaro, ele comanda os lucros dos hospitais públicos no Rio de Janeiro, vai para o bolso dele também. É a milícia que está mandando nos hospitais no Rio de Janeiro. Gente, o Rio tá uma vergonha, cara. O Rio tá uma vergonha. Uma vergonha. Puta que pariu. A gente aqui é a origem de tudo de ruim que tá acontecendo. Eu assumo. Exatamente. Eu assumo. A gente... O Rio, o Witzel já era uma vergonha, né? Aí, porra, saiu, né? Porque bateu de frente com o Bozo, né? E aí ficou o pau mandado do Bozo. Esse Cláudio... O cara nem aparece na mídia. Não aparece, não aparece. O cara não é o pau mandado. Ele não aparece, não sabe nem falar. Quando você vê ele falando... Ele é gago, ele gagueja. E não sabe nem... E não é. O cara acaba de decretar... Não sei se você acompanhou, Chiru, mas ele acabou de decretar lockdown na época. E no dia seguinte estava fazendo uma festa na casa dele lá em Petrópolis ou Teresópolis, uma festa com uma porrada de gente, todo mundo sem máscara. Achando que ninguém ia ver, ninguém ia saber. E aí fazendo um negócio desse, sabe? E isso para mim, cara, eu concordo com o Chiru da questão de uma coordenação nacional que teria que ter, né, que os caras continuam batendo nessa questão que o STF não permitiu, essa baboseira, né? Mas uma coisa que eu acho que esse governo foi o pior de tudo, que ferrou mais ainda, é a questão do exemplo. Nossa. Sabe? Exemplo. Eu acho que isso a população... Você não tem um presidente que dê exemplo, né? Que, porra, fica levantando, porra, caixinha de cloroquina para EMA, pro povo. Pelo amor de Deus, cara. Mas o povo brasileiro é muito sem educação, Patrick. Ele representa, né? Você vê que ele representa o povo brasileiro. Eles acham mal parado. Né? O Bolsonaro é maneiro, ele fala o que quer, não tem tapa na língua, é uma merda. Mas é isso, gente. Ana, é isso. O povo brasileiro, tanto que o povo brasileiro ele não tem maturidade política para um parlamentarismo, por exemplo. Ele ainda necessita naquela primeira podcast que nós fizemos do negócio do Centrão, que aí o Moreba até falou da questão do Boulos, né, da questão de fazer como é que era, Lúcio? Não é assembleia, era um plebiscito. Plebiscito. Mas o povo brasileiro, ele não tem essa maturidade. Depois eu fiquei pensando, analisando, não tem a maturidade política para toda hora estar votando num plebiscito, para estar se informando. Não tem, ele necessita de um líder. Isso. Entendeu? O povo brasileiro necessita de um líder. Ele tem, o cara. Então, necessita de um líder. Se a gente ainda não tem a maturidade para isso, e a gente necessita de um líder,
E o nosso líder faz uma coisa dessa, tira a máscara, vai fazer aglomeração, sai para a rua quando está em pleno lockdown, entendeu? Então o povo brasileiro segue o exemplo, entendeu? E não é só isso, gente, isso é fato, entendeu? Vocês como pais, né, vocês não têm que dar exemplo para os filhos de vocês? Exatamente. Entendeu? Tem que dar exemplo, porque senão vai chegar uma hora e falar assim, mas por que eu não vou fazer? Você está fazendo, entendeu? Então, você tendo um líder que não dá exemplo, sabe? Aí eu fico com inveja, né? Que eu tenho uma prima e tenho uma tia que mora na Nova Zelândia. Eu fico na inveja delas, porque a primeira-ministra lá foi um exemplo, sabe? Total, morreram 26 pessoas. Beleza, a Nova Zelândia é muito mais fácil, uma ilha, né? Tem tudo isso, uma ilha. Mas, cara, aí eles abriram tudo. Teve 2 casos, fechou tudo de novo. Entendeu? Ela segue a ciência. O ministro da saúde dela foi flagrado numa praia, ela demitiu na hora o cara. Demitiu na hora o cara quando estava em lockdown. Entendeu? Então, essas atitudes que necessitam, um líder de verdade necessita. Você dar exemplo, entendeu? Você já não tem uma coordenação nacional. E aí você tem um cara... Porra, mesmo vocês não acompanharam quando houve a pressão do presidente do Senado, presidente do Congresso, que eles precisavam, porque no discurso de posse eles deram uma espetada nele, que ele precisava fazer alguma coisa. Aí fizeram um comitê que não sei o que lá. Porra, aí sai do comitê, assim que sai, aí o presidente do Congresso fala, o do Senado fala, não sei o quê. Aí chega a hora dele falar. O que ele fala? Não tem que ter esse negócio de lockdown, não. Né? Esse mimimi, né? Falou que era mimimi. Vocês vão ficar aí tudo em casa, né? Tudo marica. Né? Porra, pelo amor de Deus, cara. Aí, sabe, insistir nesse negócio de tratamento precoce, tratamento preventivo. Preventivo é pior do que o precoce, né? Cá para nós. Porque, agora, biologicamente falando, porra, um vírus, né? Aqui, você sabe, né? A ciência até hoje não sabe se o vírus é um ser vivo ou não é um ser vivo. Há controvérsias. Né? Há controvérsias. Aí você vai fazer um tratamento preventivo para um vírus, sabe? É totalmente... Quando eu vejo uma pessoa da área biomédica defender isso, cara, isso me dá nos nervos, entendeu? Porque a pessoa que teve alguma coisa nessa área defender isso, porque vírus, é difícil você ter um remédio contra vírus. Já é difícil. Imagina um tratamento precoce, preventivo, né? Você precoce pode até ter, porque você pode diminuir carga viral, essa coisa toda. Mas, cara, porra, aí eu vi a entrevista dos malucos que defendem esse tratamento precoce, é um absurdo, entendeu? Os médicos falaram assim, não, porque eu observei nos meus pacientes. Pô, o nego tá fazendo os caras de cobaia. Tá rolando isso, tá sendo feito, as pessoas estão sendo não se engane, porque vai rolar processo no futuro. Não! Gente, mas o Conselho de Medicina, cadê o Conselho de Medicina, gente? O Conselho Federal de Medicina, Ana, é todo bolsonarista. É todo bolsonarista. E todos eles têm ambições políticas. Eu tenho falado para as pessoas o seguinte, se você for no médico e receber uma receita de cloroquina, guarda a receita, que vai valer um dinheiro. Agora, esses caras defendem isso, Patrick, por conveniência. Talvez eles não acreditam nisso, mas é como diz o Lúcio, politicamente isso é bom para eles. Então eles vão lá e falam aquilo que foi mandado falar. Eles vão lá pela conveniência e dizer, nós vamos defender isso daqui, porque foi isso daqui que foi mandado falar, é isso daqui que o nosso presidente defende. Se nós falar o contrário, é um tiro no pé. Tem uma outra coisa. Eu vejo assim, os ministros da saúde que foram contra ele do tratamento precoce lá, saíram fora. Foram demitidos. Botou o Pazuello porque o Pazuello era simplesmente um boneco. O gabinete paralelo lá é que dava as orientações e o Pazuello repetia. Sabe o que acontece? O médico, quando é um médico consciente, né, ligado na ciência, tranquilo. Mas quando é um médico, que é a maioria dos médicos, como a gente está falando aqui, esse perfil,
bolsonarista, o que acontece? Quando o paciente chega lá, o médico só é bom quando receita remédio. Sacou? Você já deve ter visto isso. De alguma pessoa mais velha falar assim, eu fui no médico, mas ele é um médico muito ruim, não me receitou nada. Ele tem que receitar alguma coisa para ele estar fazendo alguma coisa, é a autoridade dele. Então o cara chegou lá com uma doença que não tem remédio, ele está receitando a cloroquina. Não tome isso aqui que a senhora vai ficar boa. E ela fica boa, porque a Covid só mata 2% da população. Como se fosse pouco, mas, né, entendeu? A pessoa vai se curar, na maioria dos casos. 2% dos contaminados. Isso. Aí... Então, o cara fica autoridade, eu receitei o remédio, eu tenho o tratamento. Mas só que não funciona, né, cara? Aí aquele cara que é o defensor da cloroquina, aquele parente que eu tenho aqui, que são muitos, que a gente, né, já tem até intriga de família aqui, porque o cara acredita na cloroquina, que mais tem. Ele tá indo tomar a vacina escondido, com vergonha de dizer que tá indo tomar a vacina. Né? Tem um monte disso. Tá? Aquele bolsomínio negacionista que dizia que a cloroquina era boa, ele tá indo bem quietinho tomar a vacina e não fala para ninguém que ele tá indo tomar a vacina. Eu desconfio de vários aqui. Porque dizem que quem tem, né, tem medo, né? Quem tem medo, né? Eu vou tomar a vacina, mas não vou dizer que não tomei. Ele não vai te contar. O bolsominion não vai tirar foto virando jacaré, como a gente tem visto. Cara, isso é o pior dos mundos, sabe? Porque ver as pessoas defendendo e ainda tentarem desqualificar os médicos lá, os levaram e os biólogos. Tentaram desqualificar a Natália. Que é bióloga. Natália Pasternak, porque ela não é CIT. Porque eles não explicaram, porque o que acontece? Ela não produz. O que ela faz? Ela faz análise científica. Ela vê os trabalhos e ela faz a análise daquilo ali para dizer se aquele trabalho foi feito da maneira correta. Porque, para as pessoas que são leigas, tem que entender que um trabalho científico tem regras. Para eles serem válidos, eles têm regras, entendeu? Não adianta, não é assim, eu observei, eu vi, entendeu? Não eu acho pior de todos. E tem outra coisa, sabe? As pessoas têm que entender que médico, e isso é uma coisa que eu queria falar mesmo, autonomia médica, que eu vi na CPI falar, para com isso, médico não é Deus, não. Exatamente. O médico, cara, ele não faz pesquisa, ele simplesmente ele vai diagnosticar o paciente, vai saber, não, você tem isso. Peraí, o que eu tenho que receitar nisso aqui? Qual é o remédio? É esse aqui. Ele não faz pesquisa, cara, para descobrir aquele remédio. Não, autonomia médica. Peraí, que autonomia médica é essa? Que vai ser, o médico agora vai fazer pesquisa, pegando as pessoas e testando. Vamos ver se dá fazendo certo. Nebulização com cloroquina, nebulizar com cloroquina. Mas teve caso, foi no Sul, não foi no Sul isso? A nebulização com cloroquina? E as pessoas têm que entender que vírus... gripe. O coronavírus nada mais que uma gripe, só que bem pior, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem uma gripe, como é que a gente se cura? É simples. Como é que a gente se cura? A gente se cura, o nosso organismo cura. Mas eu tomei um remedinho, um multigripe, canja de galinha da vovó. Cara... É um ciclo, né? Vamos lá. Patrick, seguindo esse teu raciocínio, eu vou levar pelo lado da política, tá? O Patrick está falando da ciência, né, e da cloroquina ali, tá, das pesquisas e tudo mais. Mas aí, este governo aí criou uma retórica, um discurso de que, porque o PT ficou no governo 16 anos e quebrou o país, porque o PT acabou, porque o PT vai para Cuba fazer porto, vai para Venezuela, não sei o quê. Então, e esse povo bolsominion acredita nisso. Ele esquece que na época do PT o Brasil era a 6ª economia do mundo, o Brasil estava nos BRICS, né, entre o G8 lá, o Brasil teve uma estabilidade econômica durante mais de 10 anos ali com o Plano Real, que o teu poder de compra era infinitamente superior, eu diria que umas 10 vezes maior do que é hoje. E aí o povo tá batendo tambor para esse maluco aí, cara, com esse discurso. Eles acreditam nesse discurso. O PT quebrou o Brasil. 16 anos, o que tu tava fazendo? Cara, isso me irrita profundamente.
é desconhecimento total da realidade. Essas pessoas não têm noção, né, do que era uma coisa e do que está sendo hoje. Então, assim, ó, eu, como professor, eu tenho maior respeito pelas pessoas humildes, simples, que não tiveram condições de estudar um pouco mais, aquela pessoa que foi até a 4ª série, aquele que mal terminou a 8ª série, né, do ensino fundamental. A gente tem que ter respeito por essas pessoas. Agora, não dá para um Bolsonaro da vida vir aí e dar poder de voz para esse povo, empoderar esse povo burro, né? Com todo respeito, é um povo burro, e eles querem passar por cima do conhecimento de quem sabe um pouco mais. Então, assim, ó, nós estamos no momento em que a ignorância está se sobrepondo ao conhecimento. Exatamente. Eles estão querendo lacrar em cima. Ai, não, porque agora é assim, desse jeito. O povo está tendo orgulho de ser burro, cara, ignorante. Não, e o pior, Ciro, tem muita gente, eu sou da Rural, eu estudei na Rural, tem muita gente da Rural, pessoal que tem mestrado, doutorado, pós-doc, que tem esse mesmo discurso. Eu descobri, assim, pessoas que eu conhecia, que eu gostava, eu simplesmente cortei, porque eu não tenho condições psicológicas de ler certas coisas. São caras bem formados, sabe? Não é, o cara tem estudo pra caramba. E tá aí, ó, do lado do tal do presidente, gente. Como é que pode isso? Ana, é a personalidade da pessoa. O que o Chiru tá falando é verdade. O que eu não admito, por exemplo, se você vê um moleque de 14 anos, 15 anos, falar alguma bobagem dessa sobre o governo do PT, por exemplo, você admite, assim, não viveu essa época. Não viveu, então, exatamente. Então senta aí que eu vou te explicar. Beleza, agora quando você vê burro velho que viveu essa época falando esse tipo de merda, a vontade é dar um tapa no meio da cara e acabar com o pessoal que usou ciência de fronteira, cara. O cara fez a universidade com o ProUni e tá cuspindo no prato que comeu. Exato. Ô, Lúcio, você falou um termo aí que eu não sei se o Chiru vai lembrar, mas na época a gente dava aula lá, e esse termo não é muito usado lá em Santa Catarina, que é burro velho. Aí eu não sei se você vai lembrar dessa aluna. Era da 8ª A. Olha, eu tô com a cabeça boa. Não tô sequelado ainda, não. O velho tá mesmo. O nome dela era Marluce. Lembra da Marluce? Lembro. Que ela era repetente. Foi nossa aluna agora lá no Seja recentemente. Ela era repetente. Ela foi terminar os estudos agora há pouco tempo. Pô, que bom que terminou. Ela era repetente na época, então ela era mais velha. E aí, eu não sei, foi uma discussão lá, não sei o quê. Aí eu virei para ela e falei assim: ô Marlu, se você burra velha desse jeito, tá dando assunto para esse menino, pronto. Ofendeu. Chegou na direção aquela diretora que me amava, né, Giro? Chegou na direção que eu tinha chamado a aluna de burra. Burra e velha. Não, mas eu só pegaram burra. Eu tinha ofendido, chamando ela de burra. Entendeu? Mas, cara, voltando nisso aí, da Covid, então, esse discurso, eu vejo, eu entendo de uma forma. As pessoas que. A Ana falando, pessoal da Rural, de pós-doc. Desculpa, Patrick, desculpa te cortar um pouquinho, só para fechar esse assunto do Lúcio e da Ana ali, pode falar. Da ignorância das pessoas. Vocês falam assim, a Ana falando, não, tem professor, mestrado, doutorado, que ainda acredita naquele discurso ali de PT ladrão, Lula ladrão, não sei o quê. O que eu vejo assim, é que o ódio ao PT, o antipetismo, nos levou a esse bolsonarismo aí, ó. Isso. Exatamente. Isso daí não é que eles gostam do Bolsonaro, é o antipetismo. É aquele coxinha da terceira via hoje que está querendo que a terceira via logo ali na frente quebra para a direita e vai chegar na mesma rua. Eu voto no Novo, eu votei no Amoedo. Pra puta que te pariu, votou no Amoedo. O Amoedo não fez nem quanto voto que teve o Amoedo. Se o voto fosse impresso, Lúcio, o Amoedo ia ser eleito presidente, porque tem um monte de gente que votou nele. Exatamente. E o Luciano Huck disse que
Luciano Huck dizendo que isso. Não. E ele esqueceu que tinha um vídeo dele falando. Não votei em branco, votei no branco. É isso que ele fala. Porra. Deve ser. Ô, Chiru, você como professor de história, me diga uma coisa. Desculpa, Patrick, é porque aí pintou outro assunto aqui na minha cabeça, que é o seguinte. Você acha que isso que a gente está vivendo agora é fruto de uma sociedade que sente saudade do escravagismo, da escravidão, que quer ser senhorzinho? Uma sociedade que foi calcada na escravidão e nunca resolveu esse assunto? Não tenho dúvida disso, que a elite burguesa desse país, né, como diz lá o Emicida, diz que ele não é elite, é burguesia, né? O Emicida criou, diz que elite seria as melhores coisas de um determinado... Né? Então, o Emicida utiliza que é burguesia mesmo. Então, assim, como diria Cazuza, a burguesia fede, a burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia, né? A burguesia, eles sentem saudade, sim, Lúcio, desse escravagismo. Existe, entre aspas, um escravagismo moderno, sim, que é pagar R$ 1.200 por mês para as pessoas, né? Você vai aí no Brasil inteiro, a maioria do salário da população é R$ 1.200. Sim, exatamente. Gente, ontem, olha só, rapidinho, antes que eu me esqueça, ontem eu dei uma saída, fui no Rio, fui em Niterói, e uma coisa que eu e meu marido notamos, eu nunca vi tanta gente na rua. Nós passamos por um senhor nas barcas, ele estava com uma placa escrita, eu tô com fome. Está aumentando muito o número de mendigos Gente, é muita gente na rua pedindo uma coisa. Eu nunca vi. Olha que o Rio tem muita gente de rua, a gente sabe, né? Mas assim, aumentou assim, exponencialmente, uma coisa horrorosa. Aqui na minha cidade também aumentou muito. Horrorosa, assim. As meninas foram, a Cora e a Nina não estão acostumadas. Eu olhava para elas, assim, você vê que as meninas ficavam impressionadas com a quantidade de gente na rua pedindo. Novo, jovem, de todo jeito. Oi, Patrick e o Chiru sumiram. Isso pode até, pensando em eleições, isso daí, não sei se vocês viram, mas ele... Eu sumi? Agora voltou. Vocês estão sumindo e voltando. Eu tô vendo. Vocês já sumiram para mim várias vezes, todos quatro. Não, eu tô vendo todo mundo, mas tá me ouvindo. Tá meio esbranquiçado, mas tá ali. É por causa da luz aqui, tá vendo? Aí ela tá batendo ali no espelho. O cabelo do Patrick tá muito branco. Não, isso aí é a idade mesmo. Branco de neve. Eu não fico pintando cabelo igual a você, não, Chiru. Porra. Meu pai tem 77 anos e não tem cabelo branco ainda. Olha o caô, tá vendo? O cara fica pintando o cabelo. Porra, eu tenho cabelo branco. Esse ano vou fazer 50, Patrick. Esse ano? Então eu tenho 71, eu também. O Lúcio... Eu faço 50 ano que vem. Ana Cláudia tá com 57, né? Mentira! Eu fiz 50, eu sou de 71. Deixa de gracinha, Patrick. E eu sou caçulinha hoje. 3 de 71 também eu. Porque é de 72. 71 também eu. Porra, já até esqueci o que ia falar, tá vendo? Vocês ficam falando bem. Cara, já estamos quase 1 hora já? Como estamos é que tá aí? 52 minutos. Vamos fechar, então? Para não largar agora, hoje é sabadão. Chiru já tá querendo tomar uma ali. Não, se quiser falar, pode falar, tamo aí. Tamo de boa. Não, eu quero continuar naquela parte da ciência, porque isso me incomoda muito, sabe? E quando vocês falaram da questão política também, que a Ana Cláudia falou de gente da rural, com pós-doc, essas coisas todas, e isso é uma coisa que eu até já discuti com o Lúcio uma vez, conversei com ele, né? Se eu falar discutir aqui, nem porque não entende, vai achar que a gente porrada brigando, porrada cantor. Não, mas é uma discussão que eu acho que as pessoas, muito desses que tenham essa formação, eles não tiveram formação política, né? Muitos, eu vejo alguns mesmo da UERJ que estudaram comigo, sabe? Tem um que mora no Vale do Café, né? Aquela área de Vassouras, essas coisas. Hoje ele faz turismo ecológico. Na época de faculdade, cara, era um porra louca,
nunca quis saber de política, sempre dizer que era político, sempre totalmente... Agora é um defensor da moral e dos bons costumes, sabe? É um cara político que defende o bolsonarismo de uma forma, entendeu? Outras pessoas também, eu tenho um primo, né? Primo também que, porra, virou bolsonarista, desse brabo, desdenhou da vacina da China, chamando de vacina, não sei o quê, não sei nem se ele tomou vacina, mas teve Covid, né? Teve Covid, né? E não, mesma coisa da família lá de Roney, né? Que não assume que esse cara tem culpa. Mas eu fiz outro dia uma postagem no Facebook, que eu vi uns parentes meus lá do Mato Grosso do Sul, né? Chorando porque um amigo morreu de Covid. E, cara, essas pessoas que tiveram amigos mortos, parentes mortos, entendeu? E que votaram nesse desgraçado, eles também têm a mão suja de sangue. Eles têm sim. Isso. Tem, porque eles elegeram esse cara. Eles elegeram. E não quer enxergar, quem não vê, não sei, tá cego ou tá maluco. Porque, porra, o cara desdenhou dessa pandemia desde o início. Desde o início pregou a imunidade de rebanho, cara. Esse negócio de imunidade de rebanho é uma coisa tão ridícula, tão absurda, né? E, porra, esses caras, essa Nise Yamaguchi, esse Osmar Terra, eles sempre pregaram isso, cara. Sempre pregaram isso. E agora chega na CPI, fica lá, ó, como o Chiru fala, né? Porra, fica lá com medo e não assume. Não, eu sempre fui a favor da vacina, que a imunidade... Legal são os vídeos, né? O melhor momento são os vídeos. Fala, chegando do vídeo, fica... Não, mas não é bem isso, tá? Tirou do contexto. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho o pior desse povo é que eles não assumem a merda que fizeram, entendeu? Não assumem. Então, agora, os bolsominions continuam falando essas besteiras, né? As besteiras continuam falando, mas aí quando eles chegam lá, o alto escalão lá do gabinete paralelo, chegam lá e falam assim, não, é a vacina, sempre preguei a favor da vacina. Não, porque aí os senadores lá que apoiam ele ficam falando, não, nunca negamos a vacina porque não tinha autorização. Porra, não tinha autorização, mas eles não estavam pedindo dinheiro adiantado, eles estavam querendo firmar um contrato para que quando tivesse a vacina ela viesse. E aí, quantas pessoas poderiam não estar mortas hoje se a gente estivesse vacinando, entendeu? E agora que começou a vacinar mais decentemente, entendeu? Mais decentemente, que hoje nós eu estou vendo que todo dia estamos vacinando mais de 1 milhão, mas a gente tem estrutura para vacinar 2 milhões por dia. Muito mais. E temos que pensar que, porra, esses caras têm que parar com isso, com essas fake news, tem que tomar a segunda dose, cara. Isso parece que está sendo um problema grande. Eu nunca vi uma pessoa... Como é que uma pessoa vai tomar a primeira dose e depois esquece? Pelo amor de Deus, eu já sei o dia da minha segunda dose, o 11/8. Olha que eu sou péssimo para guardar data, mas da minha segunda dose eu não esqueço. Mas você viu o que estavam falando? Que o pessoal está indo, vacina com uma, aí depois vai em outro lugar, toma outra vacina. Olha que loucura, gente, pelo amor de Deus. Que eu não sei, sinceramente, eu não sei o que dizer. Eu tinha uma pergunta para vocês que é a seguinte, que é uma impressão minha, quero ver se vocês compartilham dela. É assim, a gente vê, o Chiru tá falando lá do Sul, a gente vê muito bolsominion, muito barulho, mas quando chega numa pesquisa que saiu essa semana, por exemplo, você vê que a rejeição dele tá absurda. E aí você fica assim, mas eu tô vendo tanto barulho, a impressão que eu tenho do barulho que eles fazem é que 80% é bolsominion. Só que quando chega a pesquisa, cara, o Lula está quase ganhando no primeiro turno, a rejeição do Bolsonaro só aumenta, sabe? Eles são poucos, mas são barulhentos. Pois é, são barulhentos e é muito robô também, é isso também. Lúcio, isso daí, assim, ultimamente as redes sociais, Twitter, Facebook, eles andaram cortando os robôs. Deram uma limada.
Então, eles perderam muitos seguidores aí com essa robozada que eles tinham, né? Vão dar um jeito, provavelmente, de arrumar uma outra forma de fazer isso. Mas um cálculo que eu fiz na eleição passada, e que isso fecha certinho, o Bolsonaro caiu um pouco o público dele. Porque eu sempre disse o seguinte, o Bolsonaro se elegeu com 30% dos votos. Ele tem existem 30% de bolsomínios no Brasil, de bolsonaristas. Que não muda, tá? Flutua, mas não muda. Tá? Esses 30% elegeram ele, por quê? Porque os outros se dividiram entre PT, entre Amoedo, entre nulos e brancos, que deu um monte. Tá? Deu maior e tudo, eu acho. Se tu pegar nulos e brancos, deu 20% de votos, cara. Isso é muito. Esses indecisos, Patrick, têm a mão suja de sangue também. Exatamente. Esses caras que não foram votar, deixaram eleger o 30%. Tá? Foi o que aconteceu. E o antipetismo não votou no Haddad. Aí o que aconteceu? Jogou voto fora, né? Não fez um voto útil, e elegeram o Bolsonaro com 30%, e ele está governando com esses 30% e fazendo esse barulho que o Lúcio está dizendo. E se nós não tomarmos cuidado, daqui a pouco ele se elege com 30% de novo. Por isso que a esquerda tem que ser unida. Não pode dividir. Cara, isso aconteceu nos Estados Unidos. Porque o que aconteceu? Na primeira eleição do Trump, a galera lá é voto facultativo. Aqui não é facultativo, mas o nível de abstenção branco e nulo foi absurdo. O que aconteceu? A galera não foi votar. O pessoal não foi. Não foi. E aí não acreditavam. Entrou aquela bosta laranja lá. Só que da segunda vez, a galera viu a merda que fez. Não, cara, se a gente não for votar de novo, ele vai ganhar de novo. E aí lascou, e eles foram votar. Eu espero que esse tipo de pensamento ocorra aqui também, que essa galera vá votar. Eu acho que vai. Olha, eu conheço muita gente que é voto nulo, muita gente apolítico, muitos. Cara, até quando você vai cagar, você está fazendo um ato Pois político. Exato, mas eles acham que não, entendeu? E esse povo aí tá muito puto, eu acho que vão votar sim, vão votar direito, para tirar esse desgraçado. Pois é. O Lúcio falou dos Estados Unidos, Patrick, e quando você falava antes ali sobre aquela pergunta ali sobre, né, o que tinha que ser feito no Brasil, que era uma gestão nacional, que o Lúcio falou ali também que a gestão nacional houve, mas não foi usada. Para você ter você falou da Nova Zelândia, mas eu vou dar um exemplo bem claro, que é os Estados Unidos. Quando estava na mão do maluco lá, do filho da mãe lá, do Trump, estava morrendo todo mundo. Foi só trocar o governo, o Biden resolveu o problema nos Estados Unidos, cara. E rapidinho, parou de morrer gente, vacinou todo mundo e tá lá, um país que tem uma população 100 milhões de pessoas a mais do que os nossos. Os Estados Unidos tem 300 milhões, nós temos 200 milhões. Eles têm 100 milhões de pessoas a mais. E vocês lembram que ele entrou dizendo que vacinaria 100 milhões em 100 dias, ele alcançou isso em 50 e poucos dias? Foi só trocar o governo, o cara resolveu, pô. Vontade política, cara. Vontade política. É só trocar. Aí o mais engraçado foi aquele Heinzen, que é aí do Rio Grande do Sul, senador, né? Que defende o tratamento precoce. Nós também temos vergonha aqui, Lúcio. Nós temos umas vergonhas aqui. Não é só o Rio de Janeiro. A gente não passa vergonha sozinho, né? Ele veio falar, vocês chamam o Bolsonaro de genocida, então o Biden também é genocida, falando para Pasternak. Aí ela falou assim, mas quando ele assumiu, porque aí ele citou que os Estados Unidos têm 600 mil mortes. Aí ela falou assim, realmente, eles passaram por um tempo difícil, mas aí no atual governo vacinou, e hoje a curva lá está totalmente em queda. Despencou. Né? Tanto que tem lugares que já está dispensando máscara lá. Aí, o pior de tudo é o outro discursar dizendo que ia conversar com um tal de Queiroga para não usar mais máscara. Porra. Falando em vergonha, hoje teve a motociata em Chapecó, que é lá no extremo oeste de Santa Catarina. Eu vi na TV, gente, aí, assim, pelo amor de Deus. Tem uma vice-governadora aqui, que é uma tranqueira, que foi botada no lugar do outro, não deu conta, por isso que voltaram com o outro lá que, né, roubou, mas ainda é melhor do que a outra, que era vice-governadora. Aí tem uma deputada lá que se elegeram aí tudo na carona do 17. Esse fenômeno 17, Lúcio,
nos livros de história, futuramente eu acho que vai aparecer, porque o Witzel foi na carona do 17, né? O Dória foi na carona, era o Bolsodória, foi na carona do 17. Aqui em Santa Catarina, para vocês terem uma ideia, tem uma cidade vizinha Brusque aqui, Canelinha, que é no Vale do Rio Tijucas aqui, ganhou um prefeito que o cara nunca foi político só porque ele foi com o número 17. As pessoas nem sabiam o nome do cara, mas o número dele era 17. O número dele era 17, então, ele ganhou. Ô, Chiru, aqui também ninguém conhecia esse Witzel. Quando fala, foi na eleição. Quem tá na frente? Ele apareceu. O Witzel. Quem é o Witzel? Quem é o Witzel? Eu não sabia nem quem era. Ninguém sabia. Ninguém conhecia. Ninguém sabia. Foi assim também. Pô. Foi, ela abraçou o Bozo e o Bozo levou ele. E aí, ó, o que vai ocorrer, tem gente achando que esse fenômeno 17 vai se repetir no ano que vem, em 2022. E eu acho que eles vão dar com os burros na água. Se Deus quiser, tá? Também acho. Tá derretendo o 17. E tem alguns que ainda estão achando que vão pegar carona como foi no passado. E isso não vai ocorrer. Ó, tem um detalhe bem interessante e engraçado aqui. Porque não tem 17 mais não, tá? Ele tá sem partido. 17 é o número do partido. Ainda tem isso. Partido. E aí, entra um comentário que eu vi, que uma pessoa que eu detestava, continuo detestando, mas agora eu olho com outros olhos, que é o Reinaldo Azevedo. Ele falou uma coisa que me deu um estalo assim, cara, ele tem razão. Ele falou assim, se eu quiser montar um partido, ele, né, o Azevedo, e pedir 500 mil assinaturas para os meus seguidores, eu consigo. Como é que o Bolsonaro, com tanta movimentação, não conseguiu? Boa! Ele fez essa pergunta e eu, caraca. Aí ele completa falando assim, eu acho que é porque os meus seguidores são pessoas de verdade. E jogou assim, sabe? Como é que ele não conseguiu, cara, fazer o partido dele, cara? Como? Por que não conseguiu? Isso tem uns fenômenos assim, sabe? Ou seja, a galera não tá assinando com ele. Essa semana saiu 3 pesquisas de institutos diferentes, que é o IPEC, antigo IBOP, saiu do Exame, que é outro instituto, e saiu o Poder Data. São 3 institutos reconhecidos a nível de Brasil. Os 3 trazem mais ou menos a mesma batida. O Lula em torno de 48%, 50%, e o Bolsonaro na casa dos 20%. Aí, aquela turma do bolsonarista ri da minha cara. Eu quero printar algumas coisas aqui para ver o que vai acontecer. Porque se a pesquisa fosse favorável a eles iam dizer que a pesquisa é verdadeira. Agora, como não é conveniente para eles riem, eles debocham. Não enche meu coração de esperança. Que eu posso cair do cavalo, não quero cair do cavalo. Mas e a gente ainda tem até eleição, voto impresso, né, gente? É cedo. A gente tem essa luta do voto impresso aí. Agora, sinceramente, gente... E tem que ver também de que lado que a Globo vai ficar, né? O terceiro poder. O terceiro não, o quarto poder. O quarto. Galera, o papo tá bom, mas eu acho que a gente já extrapolou, já foi mais de 1 hora aí. 1h07. Tá muito meu primeiro voto foi em 1989 no Lula contra o Collor. O meu também. Isso. E aí, deu no que deu. A Globo inventou o Caçador de Marajá. Né? Pois é. Só que agora a água bateu na bunda da Globo também. Entendeu? A água bateu ali na bundinha, eles sentiram o gelinho. Eles estão querendo tirar ele de qualquer forma. Isso é uma verdade. Isso aí já é papo para outra conversa. Mas eles estão batendo nele direto. Mas então tá, cara. Pô, Chiru, muito obrigado aí pela participação. Once na Crow. Muito legal. Em breve. Muito bom. Esperamos nos ver. Pode ser um convidado recorrente. Se ele quiser participar, a gente sempre chama. Quando tiver um tempinho, só mandar para o Patrick que com certeza a gente participa junto. Contando com vocês aí que, pelo que eu estou vendo, do sudeste para cima aí, a esquerda tem que se fortalecer cada vez mais, porque aqui no sul nós estamos sendo resistência, mas ainda, nós estamos em minoria. Repito, cara, nós somos minoria aqui. Eu vou fechar. Hoje nós... Pode falar, desculpa. Pode falar. Então, assim, nós estamos lutando aqui para tentar reverter a coisa, mas não está sendo fácil. Existe muita perseguição, existe
uma situação assim. Eu hoje sou um cara bem resolvido, estou em fim de carreira, quase me aposentando, mas pessoas mais novas que se posicionam contrário ao poder vigente sofrem perseguições, assim, de serem deixados de lado, de não arrumar emprego, coisa do gênero. Então, infelizmente, esse tipo de coisa ainda existe no Brasil do século XXI. Mas, quem sabe, a gente vai ter dias melhores aí. Para quem reclama tanto do comunista, né, surgiu aquela brincadeira ali que o comunismo é uma brincadeira do velho do saco para pessoas grandes, né? Exatamente. Isso aí. Então, assim, o velho do saco vai te pegar. Do saco vermelho, Papai Noel. Um abraço para vocês. Espera aí, deixa eu fechar a fala rapidamente. Espera aí. Com uma pergunta de gancho para uma próxima conversa. Para o Chiru. Eu vou fazer a pergunta, Chiru não responda. Pensa aí, na próxima conversa a gente resolve. Você acha que o problema da extrema-direita ser grande no Sul e das células neonazistas estarem pipocando pelo país com esse governo é devido à migração dos povos italianos, alemães que lutaram na Segunda Guerra Mundial no eixo? Vai ficar para a próxima. Nós importamos essa ideologia? É isso. Já está convidado, então. O Chiru já está convidado para a próxima. Ana, quer falar alguma coisa, Ana? Não, eu quero sim. Fala. Hoje meu Gilberto Gil está fazendo 79 anos e eu estou deixando aqui meus parabéns pelo amor da minha vida, que é o Gilberto Gil. Beleza. Valeu, galera. Então, aí, para quem nos acompanha, valeu, obrigado aí. Até uma próxima. Valeu. Valeu, galera. Tchau, galera. Tchau. Tchau.